Valeu. Sem dor, vai ter que ir ao mercado, Samuel. Um abraço, boa noite. Pois é, João Vitor Cirilo, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, confirmando 6:17 e claro que ainda é o assunto principal, essa não renovação de contrato do goleiro Fábio, tanto que o protesto por parte dos torcedores, ele continua agora na Praça 7, mais cedo. Dezenas de torcedores estiveram na porta da Toca da Raposa 2, aí gritos contra o Paulo André, que é o gestor do futebol do Ronaldo, contra o próprio Ronaldo, pedindo respeito com a instituição, também com o goleiro Fábio, que é um grande ídolo na história do Cruzeiro. Então, esses protestos continuando nesta quinta-feira, depois do anúncio ontem, a carta divulgada pelo goleiro Fábio, a explicação dada pelo Cruzeiro hoje no comunicado oficial pelo clube, e agora com a saída do Fábio, a não vinda do Jailson. Eu conversei com uma pessoa há pouco e o negócio não foi totalmente descartado, mas 99,9% de chance de finalizar isso. E o Jailson, ele até estava com uma foto do anúncio no Instagram dele, já tirou isso do perfil, então não vem também o Jailson, que teve um salário combinado anteriormente. O Cruzeiro propôs uma redução de quase 50%, não aceitou, então vai seguir a vida dele em outro lugar. O Cruzeiro tem hoje o Lucas França e tem, treinando na Toca, aí é muito jovem, goleiro de 2005, Otávio. Ele foi muito bem no Sub-17, mas está ali para treinar. Depois deve vir o Denis do Sub-20, que estreou ontem na Copa São Paulo. Mas o Cruzeiro vai buscar sim. Se já buscaria um goleiro, talvez deve buscar até 2 no mercado e começa a fazer os contatos. Alguns nomes começam a ser ventilados. O certo é que vai ter que atender aquela característica que gosta, como disse mais cedo dentro do Rádio Esportes, o Paulo Pessolano, o técnico uruguaio. Ele disse: eu não quero um goleiro que seja o Messi, mas eu quero um goleiro que vá participar do jogo, da construção das jogadas, que esteja ali sempre pronto. A gente sabe que o estilo do Pessolano é aquela linha alta, então o goleiro terá que ficar atento, aquela agilidade, atuar um pouco mais adiantado e para quando chegar a bola também para fazer bons passes. É isso que precisa o técnico Paulo Pessolano. E claro, o departamento, o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, agora tendo o Paulo André, a comissão técnica do Paulo Pessolano e os profissionais que já estão no Cruzeiro, tentando encontrar no mercado nomes viáveis para substituir o goleiro Fábio e para encarar esse desafio. O que eu imagino, Cirilo e amigos ligados aqui na turma do bate-bola, é que será um desafio gigante para qualquer que seja este goleiro ou esses goleiros que possam chegar para o Cruzeiro na temporada de 2022. Eu não tenho dúvida quanto a isso, Samuel. O Alexandre Simões, comentarista Itatiaia, está conosco aqui nos estúdios. O Alexandre, eu estava refletindo e lembrando de alguns cenários e tentando fazer um comparativo em cima da reflexão que você fez há alguns dias, ainda quando não estava definida oficialmente essa situação do Fábio. Da dificuldade que se teve em outros clubes, como o Palmeiras, como o São Paulo, que talvez seja um caso mais recente, em encontrar um substituto imediato que dê uma boa resposta, né? Logo na sequência. Eu lembro quando o São Paulo começou a utilizar o Denis depois do Rogério Ceni, do Rogério se aposentar, e botaram o Denis para bater falta. Não sei se você lembra disso. Jogaram a responsa em cima do cara depois de ter o goleiro artilheiro maior de todos, né? Um dos maiores goleiros de todos os tempos, é claro, mas também o cara ainda tinha esse fator de cobrar falta, de ser um diferencial, como uma perfeição absurda. E além de ser um grande ídolo do clube. O Cruzeiro tem agora o desafio de buscar alguém para tampar esse espaço que era ocupado por um grande ídolo há mais de uma década. Boa noite, Alexandre Simões. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Samuel, quem acompanha a gente no rádio, na live. Exatamente, Cirilo. Eu até fiz essa noite e madrugada uma matéria que está desde de manhã no site da Itatiaia. Lembrando que se a gente fizer uma lista tríplice de grandes goleiros da história do Cruzeiro, pelo menos na era Mineirão, é difícil a gente falar de uma época que a gente não viu, mas de Raul, Dida e Fábio. E que pro Cruzeiro, os períodos pós-Raul e pós-Dida foram complicados. O pós-Raul,
porque o Cruzeiro teve o Luiz Antônio como substituto e tinha sido buscado antes, até uma história pitoresca do Felício Brandi, mais uma do Luiz Antônio. Ele falou que precisava de um goleiro bom e bonito para substituir o Raul e buscou o Luiz Antônio lá no interior de São Paulo, na América de São José do Rio Preto. Mas o Cruzeiro amargou um período, o Raul sai em 78, exatamente o hexa do Atlético de 78 a 83. O Cruzeiro amargou um período muito ruim. E após o Dida, o Cruzeiro não teve uma seca de títulos, muito pelo contrário, ganhou a Copa do Brasil de 2000 com o André no gol, Sul-Minas de 2001 com o Bosco no gol, Sul-Minas de 2002 com o Jefferson no gol, Tríplice Coroa de 2003 com Gomes no gol. Eu acho que cada título ter um goleiro mostra bem o que foi a substituição do Dida. Teve títulos, mas a sombra do Dida foi muito grande. Pressão enorme. Exatamente. Né? Então o Cruzeiro ganhou títulos seguidos em 4 temporadas, cada uma com um goleiro diferente. E agora é o Fábio. E isso que o Samuel colocou, o desafio de substituir o Fábio, toda a pressão e atenção que o goleiro que vestia a camisa número 1 do Cruzeiro sofrerá por toda a repercussão que a gente está vendo em relação à torcida. Então é um cenário sem dúvida nenhuma preocupante, Círio. Com certeza, a resposta técnica, e eu acho que se a resposta técnica não vier no mesmo nível, Alexandre, logo de cara, é mais do que natural, né? Porque nós estamos falando aqui de um dos maiores goleiros do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Mas no mesmo nível, Cirilo, o Fábio, apesar dos 41 anos, né? Acho que foi um equívoco da nota do Cruzeiro, foi tratar o Fábio, o goleiro de 41 anos, eu acho que isso aí também, foi desnecessário, para não dizer desrespeitoso, mas o Fábio, ele tem um nível superior a alguns goleiros de Série A. Sim. Tem. Com poucos não, tá? Com 41 anos, já sem a mesma forma física de antes, ele tem um nível técnico superior a alguns goleiros de Série A. Então, é uma reposição muito complicada para o Cruzeiro, no ponto de vista técnico também, Cirilo. Sem dúvida. Você tocou num ponto importante quanto à nota que foi divulgada mais cedo pelo Cruzeiro. Ontem, na turma do bate-bola, ontem no apito final, quando já estava definida essa história, a gente cobrava, né? E comentavam sobre a necessidade de um posicionamento mais urgente por conta do Cruzeiro, devido à complexidade dessa transferência e dessa situação. Tem algumas situações pouco sensíveis nessa nota, e uma delas escrever goleiro de 41 anos para se referir ao Fábio, né? Pro torcedor do Cruzeiro, o Fábio não é o goleiro de 41 anos. Pode ser pro torcedor do Palmeiras, torcedor do Bahia, torcedor do Corinthians, torcedor do Fortaleza. Pro torcedor do Cruzeiro é o Fábio, um dos grandes ídolos da história do clube. É uma nota que talvez tenha transparecido a pouca sensibilidade nesse trato. E aqui não estamos discutindo se poderia ou não poderia ter ficado com o goleiro, ou se deveria ou não deveria ter renovado com o goleiro para a próxima temporada, em quaisquer que sejam aí as condições. Mas está mais que claro, e a nota deixou claro também, que faltou sensibilidade a se referir ao Fábio e ao tratar essa situação. Prossiga, Samuel. Vamos lá, é isso aí. E essa história ainda vai continuar rendendo pelos próximos dias. Uma outra informação para a gente deixar de forma clara aqui tudo que a gente apurou, eu, Guilherme Pio e toda a nossa equipe da Itatiaia, sobre esses desafios da gestão do Ronaldo. E trouxemos mais cedo, tem todos os detalhes no itatiaia.com.br, sobre a situação financeira do Cruzeiro, que a cada dia um susto ele acaba aparecendo. A gente trouxe sobre o Cruzeiro ter importantes receitas antecipadas até o final de 2023, isso é para cota de TV e patrocínio master, que são as principais receitas. Claro que o Cruzeiro ainda tem receita de patrocinadores, por exemplo, a gente trouxe que 2 novos patrocínios foram fechados no final do ano. Uma casa de aposta, a PixBet, e com a Champion, que já está até no uniforme oficial do Cruzeiro, que é uma marca de relógios. 2 receitas importantes, que o Cruzeiro vai poder contar com esses valores. O restante vai ser de venda de atleta, de bilheteria e de sócios torcedores, porque as principais, repito, já estão antecipadas. E só para este ano, para a gente repetir mais uma vez, quando a gente fala de dívidas de Transferban, não quer dizer somente dívidas na FIFA, as principais são da FIFA. Mas, por exemplo, no ano passado teve uma dívida do PSTC do Paraná que impediu o registro do Cruzeiro, essa dívida nacional, na CNRD. Então tem outras também para serem quitadas até o final de 2023. Para agora,
são cerca de 56 milhões de reais para agora 2022. A que já foi divulgada, as duas já foram divulgadas, Riascos e Arrascaeta, na casa de 22 milhões de reais, essas são imediatas, e lá pro meio do ano vai chegar uma do Rodriguinho, que é de aproximadamente 30 e alguma coisa, 33 milhões de reais. Essa do Rodriguinho, o Cruzeiro comprou o Rodriguinho por 7 milhões de euros e pagou apenas 1 milhão de euros. Tá vindo só uma parte. Tem uma outra parte que vai virar ainda a ação na FIFA. Processo também que vai ficar quase no mesmo valor desta aí. E tem outras do Cruzeiro. Tá de volta, Samuel. Tem outras do Cruzeiro. Vamos lá, deu um pique aqui com essa chuva. Mas tem outras do Cruzeiro, Cirilo, que é do Dodô junto à Sampdoria, isso também está na FIFA, uma parte que ficou do Rafael Sobis, então são vários os compromissos. E o que mais pesa neste momento é que essas dívidas, elas têm lá um valor, mas com multas e juros, meu amigo, isso aí se multiplica numa velocidade impressionante. Só para citar um exemplo, Arrascaeta e Riascos, a dívida real ali, vamos dizer, 13, 14 milhões, com multas e juros, 22 conto que o Ronaldo vai ter que pagar. Então, por mais que a lei de clube empresa, ela permite as dívidas lá na associação, isso você pode pagar com alguns anos, mas essas aí têm impacto no esportivo, no futebol, então já tem que assumir imediatamente, não dá para você postergar isso. Então é um desafio que tem o Ronaldo com essa dívida do Cruzeiro. Ele entrou como solidário naquela dívida de mais de 1 bilhão, que já está mais de 1 bilhão, tudo vai ter que ser renegociado, mas essas aí são as que mais preocupam, uma bolada para agora e outra para a temporada de 2023. Então vai ter que buscar novos patrocínios, novas receitas para tirar o Cruzeiro desta situação. Para fechar, zagueiro Arthur, oficializado na Ferroviária, foi emprestado. Meia Claudinho, oficializado no Mirassol. O Juliano Belletti, uma informação que a gente já tinha colocado aqui na Itatiaia, hoje ele se despediu, foi naquela primeira leva, na demissão. Célio Lúcio também, que era coordenador técnico, também não fica, é outro que não está mais no dia a dia na toca da Raposa 2. João Vitor Cirilo. Maravilha, noticiário completo do Cruzeiro com Samuel Venan. Só para fechar, Alexandre Simões, os números que o Samuel traz sobre dívidas de atletas que o Cruzeiro contratou há 2, 3, 4 anos. Cara, ninguém pagava nada no Cruzeiro? Nada? O Rafael Sobis já parou de jogar e o Cruzeiro não pagou ele ainda. Cara, 30 milhões, Rodriguinho. O contrato do Dodô é assim, é um negócio inacreditável, né? Não, Dodô ganhou na loteria, né? A engenharia financeira do Cruzeiro, ela tem um resumo muito simples. O Cruzeiro vendeu o Ábila para pagar o Ábila. Essa é um clássico, né? É, exatamente. O Cruzeiro comprou o Ramon Ábila e aí não tinha pago e depois vendeu para pagar a primeira. O que eu não consigo entender é qual é o papel do Conselho Fiscal. Do Conselho Deliberativo. Eu sou honesto. Tá. Por que deixou chegar a esse ponto? Quer dizer, eu denunciei. Não, não é isso não, é há muito tempo. O Conselho está aparelhado ao clube há muito tempo. Quer dizer, por que deixou chegar a esse ponto? Tá? O Conselho Deliberativo do Cruzeiro tem culpa grande nisso. E mais, eu falei no Rádio Sport, vou repetir agora. Não tem ninguém expulso. Nem o Wagner Pires, que virou o marco ali ninguém expulso. Nem 30, isso. 29, 30 trabalharam lá na gestão do Wagner Pires, que é proibido por estatuto receber. Recebeu como pessoa, recebeu, não pode. Ninguém foi expulso do Conselho do Cruzeiro por tudo que fizeram com o clube. Então, quer dizer, a situação é muito pior do que a gente pode imaginar e cada dia piora, Círio. A turma assistiu com um desprezo, né? Que é impressionante. O cara que deixou esse tipo de coisa acontecer, e aí você disse bem, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, tava vendo isso tudo acontecer, os caras assistiram e deixaram. Lamentável. E nem expulsaram, né? Como você disse muito bem. Quem fez isso tudo continua vinculado ao clube. Inacreditável. Uma dica para você que quer comprar ou vender o seu carro. Feirão de domingo.